Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DS Entrevista, que está com um projeto novo. Hoje estamos estreando aqui o DS Entrevista em parceria com o escritor Sacolinha, o projeto Biblioteca Ostentação, Clube do Livro do escritor Sacolinhas, que está completando neste ano 20 anos de carreira na literatura. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está também aqui no Facebook, mas você pode acompanhar também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Bom, como disse para você, amigo internauta, que é um projeto de estreia, Biblioteca Ostentação, Clube do Livro do escritor Sacolinha, que gentilmente está aqui com a gente. Uma vez por mês estará aqui falando sobre livros, sobre dicas de livros. Hoje aqui vamos discutir um pouco sobre o livro Angústia, do Graciliano Ramos. Mas eu vou deixar para ele, o Sacolinha, que está aqui com o professor e filósofo, professor universitário, filósofo e escritor Marco Aurélio Pinheiro Maida, que está aqui também. Mas eu vou deixar para o Sacolinha explicar o projeto para vocês e depois a gente começa a falar um pouco. Sacolinha, obrigado pela sua presença, pela essa parceria nesse novo projeto aqui com o Diário de Suzano. Eu queria que você falasse um pouco do projeto e apresentasse o seu convidado que você trouxe hoje para falar aqui de literatura com a gente. Bora. Boa tarde, Edgar. Eu tô rindo porque você está falando comigo e eu estou aqui compartilhando, nessa coisa da internet, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Compartilhando no grupo aqui e vamos embora. O Biblioteca Ostentação, ele surge justamente dessa necessidade, né? Eu estou aqui falando com você, ao mesmo tempo estou aqui na internet, porque está tudo muito dinâmico. A gente está vivendo uma disrupção tecnológica, inclusive não sei se o pessoal está me ouvindo bem, eu vou até pedir licença pode tirar, pode tirar. Eu vou ficar com a máscara, a gente tirar paga a distância regulamentar. O professor também, depois pode tirar também. Eu, como professor aí do governo do estado de São Paulo, eu tive o privilégio de tomar já minha terceira dose na semana passada. E o Marco Maida, que já está aí na idade de Graciliano Ramos, também já tomou a sua terceira dose. Eu não estou na idade, mas já tomei também. Já tomou também, né? Então, assim, a gente está vivendo esse momento de disrupção tecnológica, né? Ontem era só a Uber, aí daqui a pouco veio a 99, daqui a pouco tem a Maxine, e assim está acontecendo com tudo, né? Esse ano a gente tem novas tecnologias na área da internet também, então está tudo muito rápido, tudo sempre mais, tudo muito ligeiro e tal. E a gente meio que, como diz a molecada, né? Meio que está perdendo, né? Essa coisa do momento da conversa, né, da literatura, dos clássicos, de falar sobre, porque não tem como a gente viver o hoje e planejar o nosso futuro se a gente não falar do nosso passado, né? Então, o Biblioteca Ostentação, esse Clube do Livro, ele vem nessa ideia. Inclusive, ele não é um projeto para a população. Antes dele ser um projeto para a população, ele é um projeto para mim. Eu estava tomando café com o Marco Maida agora há pouco, e eu falando, Marco, a ideia de botar os livros do vestibular aí é porque, cara, faz tempo que eu não estou lendo nada de clássico. Faz tempo que eu não leio Machado de Assis, faz tempo que eu não leio Graciliano Ramos, porque tem livros sendo lançados todo dia, né? E a internet, o meu trabalho com o celular também não deixa, então eu falei assim, não, eu não preciso ler só a biografia do Ney Matogrosso, que é o que eu estou lendo nesse exato momento. Eu tenho que ler também um livro, um clássico antigo. Então o Clube do Livro, ele vem para isso, né? Biblioteca Ostentação é baseado numa crônica minha do livro Dente de Leão, a Sustentável Leveza de Ser, onde eu começo a crônica perguntando, né? Por onde as visitas entram quando vão à sua casa? Na minha casa é pela biblioteca, porque eu faço questão, né? Eu tenho uma biblioteca em casa com 3.000 livros. E aí eu faço questão que minhas visitas entrem por ali, que é para ver, né, que eu tenho aqueles livros. Eu quero ostentar aqueles meus 3.000 livros, né? Inclusive, falando de ostentação, o livro de hoje que a gente está discutindo, a minha edição é de 1979, né, da Record, uma das primeiras edições da Record. E eu tenho um mais antigo ainda, que não é do Graciliano Ramos, né, o autor de hoje, mas é do José de Alencar, que segundo uma assinatura que tem aqui, é de 1948, que é o Sertanejo. Né? Inclusive é um livro que eu preciso mandar para o Hospital do Livro aí para ser restaurado. Então, ostentação justamente por conta disso, né? A gente está ostentando muito o celular e está esquecendo de ostentar conhecimento, né? Então, aqui é um momento para isso, para ostentar conhecimento. É isso.
Queria que você apresentasse o seu convidado de hoje e depois você me explica por que você escolheu o Graciliano Ramos nessa estreia aí, o livro Angústia, né? Ele é mais conhecido pelo Vidas Secas, né? Ou não? Sim, o Graciliano Ramos, inclusive a Baleia, né, que é a personagem aí, protagonista de Vidas Secas, ela é mais conhecida do que o livro Angústia, né? É verdade. Se você for pegar aí o top trend aí da literatura clássica, você vai ouvir falar de Graciliano Ramos, depois de Graciliano Ramos você vai ouvir falar de Baleia, depois você vai ouvir falar, né, de São Bernardo, de Angústia, etc, né, mas o cara que aceitou aí meu convite aí hoje aí para vir nessa primeira edição é amigo meu, antes de mais nada, né? É um cara que perdeu o emprego aí uma vez aí numa dos setores educacionais aí da cidade de São Paulo, porque defendeu um livro meu dentro da escola, né? Nossa. E aí, depois desse momento aí, eu falei assim, não, esse cara é meu amigo, não é possível. Ele não ficou com raiva de mim, ele defendeu, levou meu livro para a escola, perdeu o emprego por causa do meu livro e ainda está comigo, então é meu amigo. Professor, escritor, filósofo e mais um monte de outras coisas, né? Pai da Mônica, marido da Selma, né? Marco Aurélio Pinheiro Maida e para mim é um dos intelectuais que eu pago um pau, sabe? Tá aqui perto de mim, mora em Suzano, sempre gostou de mim antes de eu gostar dele, porque eu estranhava, falei, como assim um intelectual, conhecedor, leitor, como assim ele gosta de mim, ele tá perto de mim? A gente fica meio desconfiado, né? A gente que é da periferia fica desconfiado. O que ele tá querendo, né? O que eu posso dar para ele? Mas depois eu vi que não, cara, que é um parceiro, e aí eu pago um pau por ser um intelectual e estar perto da gente, né? Então, Marco Aurélio Pinheiro Maida não tinha, né, parceiro melhor para chamar como você para participar dessa primeira edição do Clube do Livro e dizer o que tem para dizer de Graciliano Ramos. Aliás, o Maida falando é um espetáculo em pessoa, né? Professor Maida, então eu vou pedir para o senhor dar uma saudação para quem está nos acompanhando, falar um pouquinho, resumidamente, aí, da sua história aqui em Suzano. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui junto com o Sacola para a gente conversar um pouquinho sobre literatura. Estar com ele é sempre uma alegria muito grande, assim, mesmo porque eu sempre reconheço, né, a história dele como um pouco a história de Suzano. É impossível a gente contar a história de Suzano sem contar, né, a história do Sacolinha. Eu falei que eu lembro dele ainda no Família Bancabar, né, no movimento hip hop aqui na cidade, e sempre nessa perspectiva de tentar entender que a voz, ela existe, ela é legítima, independente do lugar onde ela fala. A voz existe porque ela é, né? Então, a cidade, quando ouve Sacolinha e quando ele se propõe a ouvir na cidade, é um movimento, né? E é por causa do movimento que essa voz vai ganhando cada vez mais legitimidade, não só a dele, mas como a voz de tantas outras pessoas que através dele falam e pelo movimento que ele instala são capazes também de legitimar sua voz. Então, falar da história de Suzano é falar também, né, da história do movimento que o Sacolinha propôs com a voz dele. Eu nasci aqui nessa cidade em 76 e ouvi tantas vozes, sabe? E na grande maioria das vezes eram vozes brancas, de homens, do centro, né? Então, essa voz inaugural, não é? E é lógico que suportada por tantas outras vozes, não é? De homens e mulheres da periferia da cidade, de outra cor, para mim são sempre uma forma de contar de novo a história dessa cidade, né? Hoje eu leciono na Faculdade Piaget, fui acolhido por essa faculdade recentemente, leciono também no Colégio Unisus, né? São dois lugares que me acolheram e me permitem continuar contando a minha história, a história da cidade e a história do movimento que esse homem... Estudava de filosofia, né? E Filosofia. Bacana. Sacolinha, por que você escolheu esse livro, o Angústia, né? Para a gente começar aqui o projeto de hoje. Você sabe que eu vi esse livro tem muito a ver com os dias de hoje, né? E é um livro de uma época muito importante da história do Brasil também, né? Que a gente vai falar também um pouquinho. Mas eu queria que você falasse por que você escolheu esse livro. Primeiro porque todo esse ano a gente vai conversar sobre os livros que estão caindo nos vestibulares, nos principais vestibulares aqui do Brasil, né? FUVEST, Unicamp, Unesp, enfim. E segundo porque Graciliano Ramos foi alguém que
que me inspirou eu ter mais calma e mais paciência na literatura, né? Porque quando eu comecei a escrever, eu ficava muito engasgado. E eu queria escrever logo e queria publicar logo. Tanto que antes de eu publicar o meu primeiro livro, eu escrevia, tirava xerox, né? E saía distribuindo por aí nos pontos de ônibus da cidade. Isso em 2002, né? 2002, 2003. E quando eu comecei a ler Graciliano Ramos, a partir de 2004, né? Vidas Secas, que é o clássico, né? Obrigatório, eu fui começar a ler, vou começar a ler por esse, né? E aí depois eu fui ler Memórias do Cárcere. Inclusive eu falei isso aqui lá no programa do Jô, quando o Jô perguntou o que eu estava lendo no momento. Aí eu falei, eu estou lendo Memórias do Cárcere, né? E Memórias do Cárcere, eu estava sentindo aquela angústia, aquela, como diz o Graciliano Ramos muito na sua literatura, né? Aquela pasmaceira, né? Ou seja, aquela lerdice do dia a dia, de levantar, olha, levantei aqui hoje na cadeia, fumei um cigarro, não tem nada que fazer, eu leio pro carcereiro, né? E aí eu comecei a ficar angustiado lendo aquele livro ali. E eram 2 tomos, né? Memórias do Cárcere 1 e o 2, né? Eu falei, meu Deus, eu não estou aguentando ler o 1, quanto mais o segundo. Até que chegou um certo momento que eu me toquei. Que eu falei, poxa, se eu estou sentindo isso daqui, é justamente o que o personagem estava sentindo lá no cárcere, né? Aquela pasmaceira, aquela chatice. Então não é que é uma literatura ruim. É uma literatura boa. Ela está passando essa angústia do cárcere. Foi aí que eu me apaixonei por Graciliano Ramos, né? E relendo agora, né, Angústia, eu pensei que foi um dos melhores projetos que eu iniciando agora foi esse Clube do Livro, porque eu estou vindo num ritmo, né, que a cidade de São Paulo faz isso com a gente, o estado de São Paulo faz isso com a gente, né? Eu vou viajar às vezes pro Nordeste, chego lá pilhado, né, a milhão, não, vamos pra palestra, estamos atrasados e tal. E aí do motorista, o pessoal que me convida fala, calma rapaz, calma, você chega, vai tomar um banho, desarrume sua mala e tal. Aí eu entro numa tranquilidade, numa calma. Quando eu volto para São Paulo, assim que o avião pousa no aeroporto, você começa a ouvir o barulho de cinto soltando, o pessoal levantando, o avião nem estacionou. Aí você levanta com calma e o pessoal te atropela. Aí dali a 5 minutos você está no saguão do aeroporto já naquela correria de novo, sabe? E Graciliano Ramos, ele é um cara que fala assim, opa, bota o pé no freio, você está muito acelerado. Isso não só no meu dia a dia, mas na literatura, na escrita, né, na produção. Então não tinha obra e nem autor melhor de a gente começar do que Graciliano Ramos, né? E no momento que a gente está passando, né, um momento de angústia, na verdade, esses 2 anos aí de pandemia, né? Tá? Fiz algumas anotações aqui, depois a gente vai comentar. Sacolinha, antes de passar para o professor, eu queria que vocês falassem para o nosso internauta, desse uma resumida, o que contou o livro, a história do livro, né? Só para o internauta situar onde que ele está, como que é esse livro aí, fazer um resumo breve aí para a gente. Então, dizer que o título faz jus à história, né? É uma angústia, tem uma hora que você quer socar o personagem, que é o Luiz Silva, né, Maida? Luiz da Silva, né? Luiz da Silva, é um cara de 35 anos, funcionário público, trabalha numa repartição, né, numa repartição pública, onde ele escreve artigos, né, encomendados. Chega o chefe dele e fala, ó, escreve sobre Getúlio Vargas, não sei o que lá, escreve sobre isso. Ele vai lá e escreve o que está sendo encomendado para ele. E ele está sempre reclamando da vida. O tempo todo reclamando. Até que chega um fato inusitado ali naquele momento ali que mexe com o corpo dele, com o coração dele, que ele se apaixona pela vizinha, a Marina. Aí você fala assim, opa, agora o negócio vai andar, agora ele vai sair da angústia. Mas além disso, aparece quem? Aparece como é que a molecada tá chamando hoje? Na nossa época a gente chamava de aquele cara que vinha pegar a namorada do outro. Fura-olho. Ricardão, Ricardão, pé de lã, enfim, talarico, né? Talarico. Então aparece na história em 1936 lá o talarico. E aí pronto. Julião aí o negócio, Tavares, né? Julião Tavares. Aí o negócio começa a tomar outras proporções. Ele começa a pensar, pô, eu preciso dar cabo desse cara, eu preciso dar fim desse cara. Aí começa a perseguir a Marina, começa a perseguir o João Tavares, e a história fica nisso até chegar num final que eu, como leitor, antes de ser um escritor profissional, eu como leitor, eu não acredito que aconteceu aquela história, né? Porque a gente vai dar spoiler, porque o livro é de 1936 e outra. Quem tiver que ler para vestibular vai ler. Ele mata o cara. Só que o tempo todo ele fica mostrando pra gente que ele não matou o cara ali, porque ele tá com febre, tá delirando. É porque o livro é em primeira pessoa também, né? É exatamente o que eu ia falar.
Machado de Assis, até hoje ele deixou o povo na dúvida se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Até hoje tem essa discussão. E aí tem uma dos vieses que diz que, olha, na verdade não é o problema ali não é se a Capitu traiu ou não. O problema ali é que é o seguinte, quem está narrando a história é o Bentinho. Então ele está contando só a versão dele. E a versão da Capitu? A mesma coisa é aqui, né? Pô, e a versão do Julião Tavares? E a versão da Marina? Então, será que o autor, o personagem, né, narrador, ele não está tentando fazer a gente acreditar num outro viés? Antes de passar a fala para o Maida, deixa eu dar só um contexto. Lógico, do que dessa época que foi a publicação desse livro, né? O livro ele foi escrito entre 1935 e 1936, né? E olha que coisa louca, assim que ele termina de revisar, em 1936, o livro, ele é preso, porque a gente estava numa época da ditadura, né, do Getúlio Vargas, a gente estava na época do Estado Novo, onde o Graciliano Ramos, mesmo sem nenhuma prova, ele foi confundido como um comunista. Aí se é ou não vem ao caso aqui, porque também não dá tempo. Mas enfim, ele foi perseguido e foi preso no exato momento em que fez a revisão final do livro Angústia, foi preso. E o livro ele foi publicado enquanto ele estava preso. Segundo algumas pesquisas, aí, inclusive o professor da USP, acho que é o Fábio César, essa pesquisa aí diz que a publicação do livro foi feita sem o consentimento do Graciliano Ramos, porque ele estava preso, né? Só que acabou se fazendo uma festa de lançamento dentro da cadeia. Quem é que estava lá na cadeia com ele? Eu tenho até anotado aqui. Olga Benário, Eneida de Moraes, Aparício Torelli, ou seja, os comunistas da época. Aí fizeram lá uma festa de lançamento, ele autografou uns livros para esses companheiros aí também. É um livro que assim que foi lançado no mesmo ano já recebeu o Prêmio Lima Barreto e foi super elogiado por vários críticos, inclusive por dois escritores muito famosos da época, que era o Jorge Amado e a Raquel de Queiroz, né? Então, assim, já é um livro que ele já nasceu famoso, já nasceu premiado, né? Uma época em que a impressão era muito pouca, né? A imprensa publicava muitos poucos exemplares, né? Mas, enfim, já vale o contexto aí para a gente entender o que foi a publicação, né? A época, dentro de uma ditadura, né? De angústia, né? Porque se a gente for pensar bem ali, o problema não está nem entre o protagonista, que é o Luiz Silva, e o Julião Tavares ali, mas parece que os dois representam um país. Sim. O Luiz Silva representa um Brasil colonial ainda, né? E o Julião Tavares representa aquele Brasil novo ali, né? Aquela ditadura, um país avançado, o cara é garboso, fumava seu cigarro, tinha dinheiro, tinha casa de aluguel e tudo mais. Mas aí a gente tem uma contradição que eu gostaria de falar depois, porque eu queria ouvir o Maida, e aí eu coloco depois essa contradição. Professor, só acredita que esse livro também, a gente pode dizer que é uma crítica social para a época que estava vivendo o Brasil, né? É um pouco, nos anos 30 a Europa vivia uma expansão também no nazismo, e no Brasil a ascensão de Vargas, né, no meio a um golpe, e tinha essa questão que o Sacolinha trouxe bem aqui, né? Ainda é um Brasil de resquícios coloniais, eu acho que acaba sendo um pouco de uma crítica social esse livro. Na verdade, eu acho que a gente poderia aprofundar bastante esse tema, sabe? Porque há uma preocupação muito grande a partir da década de 30, e que talvez ganhe o ápice na década de 60, com a instalação do Instituto de Estudos Brasileiros, sabe, o ISEB, que é o problema do desenvolvimento. Há uma preocupação muito grande de entender o que é desenvolvimento e como é que a gente consegue fazer o Brasil desenvolver, sabe? O grande problema é que a gente sempre comprou um projeto de desenvolvimento pronto, né? Isso foi talvez bastante evidente em todas as ações do Getúlio Vargas, não é? De tentar propor o desenvolvimento a partir de um processo de industrialização do Brasil, não é? Com a vinda das multinacionais para cá. E aí quando você fala, será que esse livro não é uma crítica social? Eu concordo bastante com você, principalmente no que se refere a esse conceito, essa proposta de desenvolvimento. Então, é o Graciliano Ramos, na década de 30, né, colocando em xeque esse projeto de desenvolvimento que está posto. E me parece que ele deixa isso muito claro em todas as imagens que ele propõe durante o livro. Tudo está apodrecendo. O tempo todo. Não existe nada que se mantenha, nem no campo e nem na cidade. No campo, os cupins roem a madeira, as coisas apodrecem no pé, as pessoas morrem.
O próprio pai dele tem uma figura horrível que apodrece com os pés em úlcera. Na cidade é pior ainda, porque a cidade fede, a casa é tomada de ratos que roem as coisas o tempo todo. A urina do rato é o cheiro que recende na casa toda. Então, conforme você vai lendo o livro, você percebe, opa, pera lá, de que desenvolvimento a gente está falando? De que projeto de desenvolvimento a gente está falando? Se tudo rói, se tudo está apodrecendo, o que é isso, né? Esse projeto de desenvolvimento e esse entusiasmo com o desenvolvimento que muitas pessoas têm. Inclusive, há dois personagens que me parecem bastante interessantes de serem estudados nessa perspectiva. Um é o judeu Moisés, que ele é o comunista, né? O personagem comunista, ativista, inclusive, né? Que vai à periferia, que coloca frases de efeito nos muros, mas as pessoas da periferia passam pelas frases de efeito e nem sabem ler. Então, tudo aquilo que Moisés se propõe como sendo um projeto, inclusive, de contradição a esse projeto de desenvolvimento, me parece que é só um tipo de consciência ingênua, como diria, inclusive, o professor Álvaro Vieira Pinto, coordenador do Instituto de Estudos Brasileiros aqui, né, na década de 60. É ingênuo porque é um projeto contrário a esse de desenvolvimento, mas que não tem impacto, que não tem efeito. Assim também como Julião Tavares, que é um empresário de sucesso, que é um cara que tem dinheiro, mas que no fim das contas só se aproveita das meninas da periferia para engravidá-las e, ao limite, para não ter que se responsabilizar pelas crianças, manda para uma fazedora de anjinhos que tem ali, né, num lugar que é lodoso, né, que a areia do lugar vai entrando no sapato das pessoas, que as impede de chegar até lá. Então, tudo destrói, tudo corrói, o ativista não funciona e o sujeito rico é só alguém que engorda a barriga das meninas e tira delas o fruto que poderia levar o Brasil ao desenvolvimento. É uma crítica social, com certeza. A ideia de escravismo, né? Uhum. A ideia do machismo continua ali estacionado enquanto está todo mundo ali pensando na política que o Brasil é moderno, que está avançando, que vai ser um Brasil novo, um Estado novo e tal. Mas você vê que muitas coisas ali, o que é conveniente, permanece, né? Então, você vê os moradores de rua, os vagabundos, né? O próprio banco do coletivo, né? Do ônibus é um banco de madeira, né? Uma tábua onde ele fica ali bem que alguém vai vir tomar meu lugar aqui. Então, tem muita contradição também por conta disso, né? Por isso que eu disse aqui que talvez os dois representem dois Brasis, né? O Brasil antigo, né? Que é representado pelo Luiz Silva, o Brasil novo, que é representado, entre aspas, pelo Julião Tavares, que é alguém que, apesar de se mostrar moderno, terno, tem cigarro para fumar, tudo garboso, cheiroso, é alguém que está violando as meninas, né? Engravidando. E a volta ao passado do Luiz no livro também, que você vai ver que dessas raízes coloniais, né? Eu queria só agradecer quem está nos assistindo aqui, dando audiência aqui para nós, falar o nome do pessoal, Nair Bassi, sempre acompanha a gente, o Escobar Franelas, é isso? Escobar Franelas. Vai estar aqui com a gente, Escobar. Vai estar aqui com a gente? Bacana. Vai logo mais. Maria Lúcia Almeida, a Cláudia Oliveira, o Márcio Costa, o Fernando Araújo, grande Márcio Costa. O Walter Câmara, tá vendo a gente também. Passarinho. A Rita de Cássio Argolo e o Luciano Melo. Luciano Melo. Luciano Melo é outro que vai estar com a gente também, professor. Ele não sabe ainda, né? Não, ele está sabendo agora. Você tinha falado que você ia trazer um contexto aí sobre o livro, né? Vamos lá. Sim, eu acabei fazendo um resumo, né? Vamos. Porque enquanto ele escrevia esse livro, estava acontecendo todo esse momento da ditadura, né? A gente tinha uma política do café com leite, que era feito na época, né? Então, assim, olha, eu estou assumindo agora, você assume depois. Até que acho que foi o Júlio Prestes que foi indicado, né? Júlio Prestes, que foi indicado aqui em São Paulo para ser o sucessor como é o nome do presidente da época, meu Deus, antes do Getúlio Vargas? Ah, legal, vamos ter que procurar. Não, peraí que eu já acho aqui. Era o... Vamos andando e a gente faz a pesquisa. Enfim.
Eu sei que veio esse presidente querendo colocar como sucessor o Júlio Prestes, né, representando São Paulo aqui, e aí a política do café com leite falou, não é por aí, né? Era para ser o Getúlio Vargas. Né? E isso era para ser o Getúlio Vargas. Aí foi quando houve o golpe, né? Que, olha, não foi uma eleição lisa, teve problema aí, enfim, aí foi dado o golpe, né? Getúlio Vargas e alguns dos seus correligionários. E aí começa então essa ditadura que dura 15 anos, de 1930 a 1945, que foi dividida aí entre Estado Novo, governo institucional, entre outras coisas. E aí nesse momento, nesses 15 anos aí, uma década e meia, foi quando foi construída toda essa história, né, na cabeça de Graciliano Ramos. Então, o Luciano falou que é o Júlio Prestes. Então, Júlio Prestes foi indicado, né? Antecedeu então, Vargas. Antes do... Isso era o Getúlio Vargas, aí depois veio Júlio Prestes, que aí recebeu o golpe, né? Deu no que deu. Então o livro ele é construído dentro desse contexto todo aí, e a gente percebe que, da mesma forma em que conta-se um romance, porque esse é o papel da literatura, inclusive eu queria falar para a galera, por exemplo, que vai prestar o vestibular e que de repente está nos assistindo aqui, não agora, mas de repente depois, para fazer a prova aí, não leiam os livros pela metade, não leiam o resumo, procure ler os livros inteiros, né? E também não leiam só porque vai fazer o vestibular, mas leiam, porque assim, a literatura ela não é feita só por fazer. Eu não escrevo um livro só porque eu recebi uma inspiração e vou escrever. Então, no caso de Angústia, não é só um romance. Não é só a história do Luiz, que é apaixonado por Marina e vai atrás do Julião Tavares para assassiná-lo. É uma história de um país. Tem todo um contexto, se a gente for analisar ali, da mesma forma que a gente comentou aqui, que cada um dos personagens ali representa um Brasil, o Brasil antigo, o Brasil novo, né, o Brasil colonial e o Estado novo. É a forma como o escritor se põe para dar a sua contribuição à história do país, né? Então, não entrem com essa ideia de, eu vou ler só para passar o tempo, ou não procurem só um resumo, porque vocês vão estar perdendo muita coisa. Assim como disse Antônio Cândido, né? Grande crítico literário aí do Brasil, a literatura é a janela da alma, né? Então, quando a gente está lendo, a gente está vendo muito além da janela da alma. É isso aí. Eu queria entrar um pouco na perspectiva do personagem, né, do Luiz da Silva, que eu tinha eu tinha falado no começo da questão do livro, que traz um pouco para os dias de hoje, essa angústia, né? Então eu fiz algumas anotações, queria que o professor comentasse depois, que é um livro que a gente vê drama, vê o assassinato, a solidão, o delírio do personagem muitas vezes, né? A dificuldade que ele tem de separar o que é real, o que é irreal, a gente vê muito isso, as memórias, né? A frustração, a estagnação e uma certa rivalidade. Queria que o senhor falasse um pouco desses temas que eu trouxe aqui, que eu consegui captar lá do livro, para o senhor comentar um pouco. Legal. Assim que eu vi o título do livro, né, me parece que ele denunciou tudo no título, né, o Graciliano Ramos. Inclusive, nessa edição que o Sacolinha tem, o pós-fácil é escrito pelo Otto Maria Capô. E o Otto Maria Capô, ele faz um comentário que me parece bastante interessante por conta do título do livro e de como o título do livro se refere, talvez, a essa experiência de angústia do personagem principal, não é? Há um tempo, a gente tinha um princípio universal que conseguia dar conta de explicar a realidade. Ou era o ser das coisas, e então tudo que existe só tem existência porque existe um ser que dá a elas existência, e depois num outro momento era Deus, né? Então Deus criou todas as coisas e as mantém funcionando. O grande problema desse período entre guerras, principalmente depois da Segunda Guerra, é que esse princípio universal, ele deixou de existir. Não era mais nem o ser, não era mais nem Deus, e nem muito menos a razão se tornava capaz de dar conta de explicar a realidade, sabe? Pelo contrário, a Segunda Guerra Mundial começou a mostrar que a razão era capaz de criar Auschwitz, que a razão era capaz de criar a bomba atômica, né, de Hiroshima e Nagasaki. Então, perder uma referência única, e que serve para todas as pessoas para explicar a si, para explicar o outro, para explicar o mundo, é o princípio da angústia.
porque a angústia funciona mais ou menos como se você tivesse um chão onde você está pisando e daqui a pouco esse chão deixa de existir. Isso é a sensação de angústia, que não tem mais nada que te sustenta e que não tem mais nenhuma referência a partir da qual você consegue enxergar tudo que está em sua volta. Quando eu comentei no começo, né, que o Luiz da Silva percebia que todas as coisas se corrompem, todas as coisas se deterioram, é justamente por isso, porque não existe mais um princípio universal capaz de dar conta de explicar a realidade. Então, quando você diz que é uma referência para hoje, sabe, Edgar, eu concordo com você, porque hoje você abre a rede social e você consegue ver argumentos, e argumentos que são razoáveis, até certo ponto, lógico, que explicam por que você não deve tomar a vacina. E aí, outra postagem logo na sequência, te apresentando outros argumentos, com talvez tanta pretensão de razoabilidade quanto os outros, dizendo que você sim deve tomar a vacina. E qual é o princípio que vai dar conta de explicar se a realidade eu devo ou não tomar a vacina, percebe? Aí você vai conversar com uma pessoa que defende o retorno de um sistema totalitário para governo do país. E aí você vai conversar com outra pessoa que defende que toda forma de poder totalitário é uma forma de desumanizar os sujeitos. E aí então você diz, meu Deus, e agora? Princípio, um governo totalitário ou não é, o consenso como princípio de governo? Então, esse é o momento que a gente vive. A gente está sem chão. Nada funciona como um princípio de sustentação ou uma referência de explicação da realidade. O cupim rói todas as coisas e o mijo de rato recende em volta e a gente percebe o dente dos ratos roendo todas as coisas que estão em nossa volta. Essa é a sensação, né, do Luiz da Silva e é um pouco a nossa também. Tem um pensador atual aí, israelense, acho que vocês já ouviram falar, que é o Noah Yuval Harari. Ele foi no Roda Viva uma vez. Isso, foi no Roda Viva. Espetacular. Muito falado agora na pandemia, porque lá no país dele o pessoal as universidades estavam numa discussão danada sobre vamos fazer o EAD ou não, vamos adotar o ensino à distância ou não. Aí veio a pandemia e já era, acabou com a discussão, né? Porque foi todo mundo obrigado a fazer o ensino à distância. E aí tem um trecho do livro dele chamado 21 lições para o século XXI, em que ele fala do pessimista, né? Ele fala que o sujeito pessimista é alguém que diz o seguinte, olha, o país está indo de ladeira abaixo e não tem jeito, não tem o que fazer, né? Eu só vou ficar sentado aqui comendo pipoca e assistindo, porque é a única coisa que tem para fazer. E eu vejo no Luiz da Silva, né, o nosso protagonista aqui do livro de hoje, do livro Angústia, eu vejo esse pessimista, né? Talvez se não fosse Angústia, seria o pessimista, né? Não tem o idiota como é o nome do autor, meu Deus do céu? Dostoiévski, né? Tem o idiota do Dostoiévski, esse aqui seria o pessimista, né? Porque o que a gente vê é um personagem que está ali fumando seu cigarro, tentando ler uma literatura que ele diz que é uma literatura barata, né? Que ele mesmo podia escrever e tal. A única paisagem boa que ele vê além da marina no início, a única paisagem boa que ele vê é aquela paisagem que ele vê a mulher que lava a garrafa, o homem que... Eu até anotei aqui, quer ver? Que eu acompanhei inclusive até o final, aqui, quase nas últimas linhas. Isso, né? enquanto ele está lá delirando, né? Olha lá. Galinha ciscando, sombra da mangueira crescendo, além do muro, a mulher que lava garrafas e o homem triste enchendo dornas, né? Esse é o único momento, parece que é o único momento de prazer dele, né? Fora a marina e o cigarro. Então, para mim, esse sujeito não viveria nos dias de hoje. Porque é alguém que, além de pessimista, ele não tem a perplexidade como algo intrínseco nele, né? Alguém que fala assim, poxa, o Brasil tá ladeira abaixo. Tem gente que é anti-vacina, tem gente que é a favor da vacina, tem gente que fala que a Terra é redonda, tem gente que fala que a Terra é plana. E é isso mesmo, não tem jeito, é uma melancolia. Tá vindo um meteoro em direção à Terra, vamos todo mundo morrer e pronto. Já o perplexo, ele diz o seguinte, olha, tá acontecendo isso, mas eu tô tentando entender o que tá acontecendo de fato, né? Que outro rumo a gente pode tomar. E esse personagem aqui, ele tá o tempo todo dizendo isso, olha, tá indo ladeira abaixo, e é isso mesmo, vamos comer pipoca e assistir. E a pipoca dele é o cigarro, né? Tem que ser igual o Ariano Suassuna diz, que ele é um realista esperançoso, né? Isso ele mesmo. Fala isso, tem que ser um realista esperançoso. Exatamente, é onde está a perplexidade, né?
Isso aí. Bom, o Escobar Franelas aqui sempre atento, ele falou assim, ó, quem estava no governo era o paulista Washington Luiz. O primeiro golpe veio da imposição de outro paulista, o Júlio Prestes, quebrando a política do café com leite, que vinha dominando a cena política. Obrigado, Escobar. É isso aqui, ó. Com uma junta militar, tá provisória, seguida por Vargas. E aí vai, o Escobar. Exatamente. Então, assim, depois do Getúlio Vargas, era para voltar o Washington, né? Uhum. E aí, o Getúlio Vargas falou, ó, vamos botar... Getúlio Vargas não, o próprio Washington, né? Vamos colocar aí Júlio Prestes, e aí o negócio degringolou, né? Aí começou a briga, né? Não era mais café com leite, né? A Sandra Gonçalves também aqui tá... A Sandra, olha que legal. Sandra Gonçalves, Boa tarde, queridos, também. Marco e Sacolinha. Que incrível iniciativa, Edgar. Parabéns, tá? A Sandra assistindo a gente. Falando os nomes aqui do pessoal que tá... O que mais que temos aí, Sacolinha? Lembrando que a galera que tá assistindo aí, isso aí vai ficar gravado, né, Edgar? É bom dizer, né? Vai ficar no YouTube também, né? Daqui até o final da semana vai ter muito mais visualizações, né? Sim, é importante. A nossa audiência tá bem bacana aqui. Divulguem, né, para principalmente quem vai fazer o vestibular, quem sente falta de ir na biblioteca ler um livro e tal, e conversar sobre literatura e tudo mais, enfim, vamos divulgar para essa turma aí. Tem muitos professores nos assistindo, né? Você foi citando o nome, vão ser 12 livros, né? Dá até para fazer 2 por semana, aí, 2 por programa. Aí, de repente. 12 livros se a gente fizer até dezembro, né? Até dezembro, vamos ver aí. Vamos ver onde vai cair a última terça-feira. Consegue fazer 2 por Eu sou um vagabundo das letras. O Luiz da Silva é um vagabundo leitor e eu sou um vagabundo escritor, então conte comigo. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Passa muito rápido, já estamos com 40 minutos de programa. O que mais temos do livro? Eu sou um leitor que, além de ler para me inspirar em escrever, eu gosto de ler também para passar o tempo, e isso me faz bem. Então eu sempre procuro ler pelo menos uns 3 livros, né, no mês, né? Um livro clássico, um livro atual e algum outro livro que eu vou aprender alguma coisa ali, né? Não só ficção, mas que eu vou aprender alguma coisa. Então eu quero muito falar da história em si, né? Do personagem em si, né? E me chama muita atenção essa coisa desse romance dele, porque ele era um cara, até ele prestar atenção na Marina, ele era um cara... Enquanto você está falando... fisicamente morto, né? Eu vou mostrar aqui na câmera aqui, enquanto você está falando só pro nosso... E ele passa a viver, o coração dele passa a bater quando ele presta atenção na Marina, né? E aí, ao mesmo tempo que ele perde a Marina ali pro Julião Tavares, ele não morre. Ele fica mais vivo ainda, né? Porque ele começa a andar pelas ruas perseguindo um, hora perseguindo o outro, até roubando o dinheiro da criada dele, né? Desenterrando lá, né? Que é um bandido, vamos dizer assim, né? Se fosse nos dias de hoje, ele seria um bandido morto, né? Porque bandido bom é bandido morto. E aí, quando ele pede lá o seu contatinho lá pro Julião Tavares, né? O seu contatinho, ele não vai atrás de outro, porque é uma época que não existia o Tinder, né? Não existe o Tinder, quais são os outros apps aí de namoro aí? Tem um monte. Tem um monte, né? Enfim. Então, assim, o único tesouro que ele tinha ali na frente dele ali, que era a Marina, é roubado. O contatinho dele é roubado. Então, como a gente não tinha apps de relacionamento, não tinha nem celular naquela época, né? Nem telefone tinha, né? Era a época do gramofone, essas coisas. Alguém que ele continua vivo, mas a vivacidade dele vai atrás justamente de perseguir os objetos, né? Ora a Marina, ora o Julião Tavares. Isso me chamou muita atenção porque, assim, ele poderia estar morto naquele momento. Eu perdi o meu contatinho e agora eu vou ficar esparramado aqui. Não, ele continua vivo. Então olha o que é a paixão, né? Olha o que é o amor, né? Desde os tempos aí de Graciliano Ramos que a gente vê aí essas histórias em voga. Mas o Graciliano, sinto muito, mas Graciliano Ramos não me engana. Eu tenho certeza, na primeira vez que eu li, eu já me toquei, né? Eu tenho certeza que esse assassinato não aconteceu, né? Essa ideia de colocar o personagem delirando, tomando aguardente, com fome, querendo cigarro, é um jogo justamente para provar, o cara tá delirando, o cara não matou ninguém, né? Ele tá só pensando isso aí, tá sonhando, não sabe nem quem tá à beira da cama dele ali, indo lá visitá-lo. Ele acha que matou alguém de verdade, aquilo ali tudo é um delírio. Então, Graciliano Ramos não me engana. Assim como discute-se muito se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, eu acredito que o nosso personagem, que o nosso protagonista, ele não matou, ele não tinha coragem. Eu não sei se a gente pode falar palavrão aqui, mas eu vou substituir por bundão, né? Nosso personagem era um bundão, né? Luiz da Silva era um bundão, ele não tinha coragem. Ele não teve coragem de enfrentar o Julião Tavares na hora que ele percebeu que estava sendo roubado, né? Que o seu contatinho estava indo pro outro ali, pro
pro talarico, né? Eu fiz uma anotação que ele era uma figura do oprimido mesmo, pessoa, né? Exatamente. Ele mesmo se oprimia. Ele mesmo se oprimia, porque assim, vinha o Julião Tavares, que representava esse país novo. Escritor frustrado. Totalmente, assim, me deu vontade, assim, sabe, assim, no meio da história. Tinha tudo isso, né? De dar uns tapas nele e falar, mano, levanta, truta. A casa tá caindo pra você tá deixando a casa cair em cima de você, mano. Levanta, vai embora, mano. Sacode a poeira, dá a volta por cima, então pega o cara e fala, aí, talarico. Aí, pede pano. Vaza. Vaza, senão você vai levar um tapa, né? Eu não sei se o Maida teve essa mesma sensação da hora da leitura, né? Não, sim, mas eu acabei entrando por um outro lugar, né? Porque o modernismo no Brasil, justo por conta, né, da Semana de Arte Moderna, então, acabou instalando não sei se pode chamar de gênero, mas essa perspectiva de narração, sabe? A partir da memória. Lembra do Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues? Ah, sim, sim. Uhum. No Vestido de Noiva, ele inclusive propõe o começo, né, do modernismo no teatro no Brasil, e ninguém conseguia montar o Vestido de Noiva, porque o Vestido de Noiva ele instala justamente essa condição, sabe, de uma narrativa a partir da memória, tanto que era o palco da memória, o palco da ficção e o palco da realidade. No final, e aí, durante a peça, né, a luz acende primeiro no palco da realidade, depois no palco da memória, e aí o palco da ficção. E aí, a cada luz, você entende que está rolando um tipo de narrativa dentro de uma dinâmica de compreensão da realidade, né? No meio da peça para frente, a ficção e a memória começam a acender juntas. No final, ficção, realidade e memória acendem as três. E você já não sabe mais o que é realidade, o que é ficção. E me parece que essa dinâmica, sabe, que é própria do modernismo, né, e que é própria de uma narração a partir da memória, ela se instala aí. E aí é justo, né, que chega um momento do livro em que você, inclusive, não sei se você se lembra, teve uma hora que o próprio Graciliano denuncia isso. Ele está conversando com o pai da Marina, seu Ramiro, me parece o nome dele. Ramalho. Ramalho. Que era um sujeito duro, que era um sujeito que trabalhava na indústria, que chegava em casa cansado e não queria muita conversa, mas tinha muita memória. E a memória dele era memória de data, de nome, era uma memória real. E ele exatamente, diz assim, nossa, que bacana conversar com ele, né? Porque ele não errava nada, né? Ele falava a história hoje, amanhã ele falava a história igualzinha. E ele se denuncia dizendo, não é isso que eu quero. Porque eu estou narrando numa outra perspectiva, que é um mergulho na subjetividade. E nesse mergulho para a subjetividade, o real e o não real, ele parece que perde, né, uma referência objetiva, imediata e que você consegue medir com uma régua. Né? Então, se aconteceu ou não aconteceu, me parece que já não é mais a preocupação do autor. Né? Porque se ele está nessa condição de narrativa a partir da memória, se aconteceu ou não aconteceu, cara, agora o que eu quero é que você se entregue ao meu fluxo contínuo de memória. Leitor, vai, me acompanha, né, nessa suspensão, não é, de uma régua que consegue medir a verdade dos fatos. Exatamente, tá vendo? Por isso um clube do livro é importante, né? Pra gente discutir outros olhares, né? É uma beleza a fala do Maida. Vamos ver se a gente vê. Deixa ele fixo aqui no programa. Sim. Uma delícia esse bate-papo. Eu fico pra pegar água, pô. Pego água com o Maida. Vou ali buscar água. Eu saio, deixa o Maida aí, pô. Uma delícia esse programa. Agora você entendeu porque eu falei que eu pago um pau, né? Que é um intelectual que, né? Enfim. Mas eu acredito que a ideia de um clube do livro é justamente para isso, porque eu trago uma ideia, o outro traz outra ideia, o outro traz outra ideia, e ali a gente, poxa, eu não tinha visto isso, né? Isso que o Maida traz do Nelson Rodrigues, não é uma coisa que eu não tinha pegado. E me pegou como isca, porque eu lembro dessa história que o seu Ramalho está contando, a história do menino lá de Engrácia, que foi amarrado no tronco, que foi, isso, né? Lembra? Uhum. E só que aquilo ali para mim ficou como uma festa. Eu estava lendo aquilo ali e falei, isso aqui é um negócio para sair um pouco da memória do Lúcio da Silva, porque o cara viaja. E aí vem essa história aqui de história de terror e tal, pegou a filha do senhor e aí foi esfaqueado, enfim. E aí, ou seja, me pegou, né? Quando ele falou, meu olhinho até brilhou. Eu falei, poxa, eu não tinha visto essa parte da história, né? Sim. A Victoria Maria, acho que é sua aluna. Ah, que linda. Boa tarde, telespectadora pela primeira vez e orgulhosa de assistir meu professor em tela, bate-papo maravilhoso e necessário. Que legal. E a Thaís Cruz também tá falando que demais. Thaís, nossa, que legal. Sacolinha,
estamos encerrando o primeiro programa aqui, de 12, né, que você vai fazer aqui nessa parceria importante aqui do Diário Suzano. Eu vou pedir para você, internauta, ir lá no canal do YouTube, lá, curtir a gente também, que vai estar lá também essa entrevista aqui, esse bate-papo vai estar lá também. Eu vou pedir então para você falar, se você puder, do próximo livro que você vai trazer aqui, e se você já tem o próximo convidado, como que vai ser. Legal. Eu estava conversando com o Marco agora no café. O próximo livro é uma mensagem do Fernando Pessoa, porque a ideia é intercalar, né, um mês prosa, um mês poesia, um mês homem, um mês mulher, enfim, até para a gente pegar essa questão de gênero também. Só que o Maida, ele já estava me convencendo aqui que um dos convidados aí que seria para março ou abril é um cabeça em Fernando Pessoa, e que talvez caia a convidada de fevereiro. Mas, como isso ainda não está confirmado, eu queria só dar o nome do livro, o nome do autor. Né? Então, quem quiser já ler, você prefere mensagem... não citar o nome ainda do surpresa, né? Fazer uma surpresa. Isso, porque a gente não... A gente vai divulgar antes, né? Mas, como a gente... eu descobri que a gente tem aqui na cidade de Suzano um professor que é expert, né? Vamos dizer assim, Fernando Pessoa, seria interessante ele estar aí no lugar dessa outra convidada aí que eu já estou em conversa. Mas, enfim, todos virão. Mas quem quiser começar a ler já o próximo livro aí para conversar com a gente via Facebook, né, via internet, é Mensagem do Fernando Pessoa. É mais um dos livros aí que vai cair aí nos vestibulares, aí nos principais vestibulares aqui do Brasil, né, que é o da FUVEST e da Unicamp. Então, Mensagem do Fernando Pessoa. Leia, de preferência, leia com um olhar desnudado, né, um olhar sem muitas roupas, porque a literatura é isso, né? Não importa quem foi o cara que escreveu. Às vezes o cara é um cafajeste, o cara é um pulha, mas o que ele escreveu, aquilo ali, ajuda tanto a gente a enxergar o mundo como a gente está enxergando aqui agora, né? Quem lê Angústia hoje vai conseguir, com certeza, vai conseguir passar por toda essa angústia, por toda essa melancolia, por todo esse pessimismo que a gente está vivendo. Exato, por isso que virou um clássico, né? O Ítalo Calvino diz, né? O clássico é aquele livro que não deixou de dizer o que tinha para dizer. E o Angústia ainda tem muita coisa a nos dizer. Tá certo. Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui. Queria que o senhor deixasse aí uma mensagem, então, final para o nosso internauta que nos acompanha, para os nossos leitores que estão aqui com a gente. Eu agradeço muito a oportunidade, né? É tão importante que a mídia da cidade se proponha a discutir literatura e convidar as pessoas a pensar literatura, né? Agradeço muito a Sacolinha também pela oportunidade. É sempre muito gostoso a gente poder conversar, e quando a gente pode ainda chamar outras pessoas para a conversa é melhor ainda, né? E muito obrigado, muito obrigado. Sacolinha, então você pode fazer o seu encerramento então. Sim. Sacolinha, que foi entrevistado lá pelo Abu Janra, respondeu aquela pergunta clássica: o que é a vida? O que é a vida? Pronto, você respondeu lá, hein? Inclusive, Jô Soares. Eu estou dando uma resposta agora. É a mesma que você respondeu ou não? Você já mudou o que é a vida? Então, assim, tem uma coisa que a gente não precisa ter vergonha de mudar de opinião, né? É uma coisa que a gente... eu acho que isso é um dom, né? Você poder mudar de opinião e não ter vergonha disso, né? Não é nem que a gente muda de opinião, a gente vai ficando mais experiente, vai acrescentando mais coisas, né? Vai complementando. Mais valores. Exato. O Dente de Leão, que tem uma crônica que dá nome a esse clube do livro, né? É um livro que ele tem tido muito êxito, não vou falar sucesso, né, mas muito êxito, tanto que era para parar nesse livro. Eu ia escrever esse livro de crônicas, depois ia escrever sobre outros assuntos, mas assim, ele está tendo tanto êxito que eu resolvi fazer uma trilogia. E aí agora o próximo livro que vem em abril, que é o segundo dessa trilogia, chama-se Onde Estavam Meus Olhos, ainda sobre leveza. E tem uma crônica específica para falar o que é a vida, né? E eu digo que a vida é um corredor com 2 brutamontes com porretes nas mãos para dar no nosso corpo o tempo todo. Mas eu finalizo a crônica dizendo que a vida é uma rapadura, né? Rapadura é doce. Por que eu finalizo dizendo isso? Porque numa das minhas caminhadas nas romarias para Aparecida do Norte, a gente estava na Dutra, debaixo de um sol quente, um asfalto escaldante, e a gente ali cansado no final do 3º dia e tal, e de repente alguém respirou fundo e soltou: rapadura é doce, mas não é mole não. E aí um senhor que estava com a gente sabiamente disse: mas se você souber trabalhar com ela, ela amolece na boca. E a vida é isso, né?
A vida ela é pesada, ela é puxada, ela é 2 brutamontes ali no corredor. Mas você vai descobrindo e tendo experiência que faz com que você pode chamar os brutamontes e falar, vamos trocar uma ideia aqui? Pô, pega mais leve. Aquela porrada que você deu quase me derrubou, né? Então, assim, é você trabalhar com a rapadura na boca ali. Você vai trabalhando, ela vai amolecendo e a gente vai lidar bem com ela. Eu finalizo a crônica dizendo, a vida é boa. Ruim é o que nós fazemos da vida, né? Então, se fosse hoje para dar essa resposta para o Abujan, seria através dessa crônica. Edgar, muito obrigado pelo espaço, né? Eu sou um cara muito grato, então eu vou passar o ano todo agradecendo vocês aqui, Gerto, Suzano, todo o pessoal que está aqui contribuindo, né? Nossa fotógrafa que está também agilizando, como é o nome? Vamos citar. Isabela Oliveira. Isabela Oliveira, está atrás das câmeras, obrigado aí. Todo o pessoal que tá Isabela aqui. Oliveira. A gente está aqui, tinha que fazer igual a TV Globo faz, né? A gente aqui coisando e de repente mostrando o cenário de fundo. Tem um monte de gente trabalhando aqui, né? Que coisa bacana. Então, muito obrigado pelo espaço. Estarei aqui o ano todo enchendo o saco, trazendo um monte de gente aqui. Caramba. E obrigado quem está aí assistindo a gente, quem vai compartilhar, quem vai assistir depois, estamos juntos. E, eu só estou aqui por conta da leitura. A leitura mudou a minha vida e continua mudando a minha vida todos os dias. Então, se eu quero falar de livro, é porque, de fato, eu estou querendo pagar o que os livros fazem na minha vida. E os livros me salvam todos os dias. Tá certo. Muito bem. Bom, bacana, queria agradecer mais uma vez vocês e o nosso amigo internauta, leitor, que nos acompanhou aqui nessa quase uma hora de programa. Continue conosco aí no próximo mês, aí, sempre nas últimas terça-feira de cada mês. O Sacolinha vai estar aqui com um convidado no projeto Biblioteca Ostentação, Clube do Livro do Escritor Sacolinha. Um abraço para você e até o próximo vídeo.